Abra sua Bíblia, por gentileza, em segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Está aí no Data Show, segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Eu queria um auxiliar aqui, Pode ser presbítero Paulo. Pode sentar ali, por gentileza, com o microfone. Tem um microfone funcionando aí? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Quem localizou o texto pode dizer amém. Vamos ler a palavra de Deus. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar, para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Versículo 11. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se, se foi com indignação. Versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Vamos orar?
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante de Sua palavra, Senhor, e nós te agradecemos pela nossa igreja, te agradecemos por estas portas abertas, te agradecemos pelo direito e pela liberdade que temos de oferecer a Ti culto, sem restrições, sem impedimentos, e nós estamos aqui aproveitando a nossa oportunidade para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Senhor, lhe peço que todo empecilho, todo embaraço venha cair por terra, meu Deus, e que Teu nome seja glorificado, quebrando os nossos corações, para que, Senhor, o orgulho venha cair por terra, mas o Teu nome aqui seja engrandecido mais uma vez, como tem sido nesta casa de oração. Em nome de Jesus, abençoa cada irmão que aqui congrega, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Queridos irmãos, eu peço licença aos meus irmãos que acompanham a mensagem expositiva da palavra de Deus em 1 Coríntios, e hoje nós estaremos no capítulo 12, né? Mas no último domingo nós começamos uma mensagem aqui sobre a cura de Naamã, e ela ficou sem conclusão. Portanto, nesta noite, nesta oportunidade, nós vamos concluir essa mensagem que foi muito abençoada, foi uma bênção para aqueles que aqui estavam, amém? Então, irmãos, nós estamos diante de uma história conhecida da igreja. A Bíblia diz que Naamã, ele tinha diversas características, ele tinha virtudes, e ele também era o comandante do exército da Síria. Ele, acima dele, apenas Ben-Hadad, que era o rei da Síria, ninguém mais. Quem comandava toda a Síria depois do rei era Naamã. Só que a Bíblia diz que embora ele fosse grande, embora ele fosse respeitado por todos, ele era também um homem leproso. E por ser leproso, a história nos diz que ele, com sua tropa, com seu pelotão, invade Israel, e de lá traz uma garota de aproximadamente seus 12 a 15 anos, para que fosse escrava da sua mulher. Há estudiosos que dizem que sua mulher já não queria mais tratar das coisas de Naamã, uma vez que ele era leproso, e a lepra é uma doença infecto-contagiosa, portanto ela poderia infectar a sua mulher, mas ela não queria mais cuidar das coisas de Naamã. Naamã, muito provavelmente, vivia isolado dentro de casa. Vivia como? Isolado dentro da própria casa. Era um homem que já não poderia, irmãos, mas conviver com a sua esposa, e se tivesse filhos, já não poderia conviver com seus filhos. Naamã era um grande vencedor fora de casa. Aos olhos do povo era um grande homem, mas quando ele chegava em casa, ele era um leproso. A Bíblia diz então que ele traz das terras de Israel uma menina para ser sua escrava, escrava da sua senhora, da sua esposa. E aí começa a história a ser desenrolada na vida de Naamã, porque aquela menina, embora fosse escrava, embora perdeu a sua identificação, porque era tratada como coisa, embora perdeu a sua liberdade de culto na sua casa, embora tenha saído do seio da sua família, ela não perdeu o temor a Deus, ela não perdeu a convicção no Deus que ela servia. E isso é muito forte, irmãos, porque nós podemos estar passando a adversidade que for, mas nós não podemos nos esquecer do Deus a quem nós servimos. É como a Bíblia diz de Jó,
que numa situação miserável de enfermidade, ele ainda teve graça para declarar: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará. Oh glória, oh aleluia. Eu sinto graça de Deus para pregar aqui nessa noite. Eu não sei a situação que você se encontra, mas eu sei que o teu Redentor vive. Aquela menina, embora estivesse numa situação adversa, ela não perdeu a sua fé. Aleluia. Só que nós precisamos aprender algumas lições. E uma lição que nós aprendemos com essa menina, na verdade não é com ela, mas é com os seus pais. A menina era anônima, e é claro que seus pais também. Só que nós temos que reconhecer uma coisa, meu irmão e minha irmã: aqueles pais, nós precisamos tirar o chapéu, nós precisamos prestar continência e reconhecer que aqueles pais prepararam uma jovem para servir a Deus em qualquer circunstância. Aqueles pais foram vencedores. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer em Salmo 127, e é um versículo que eu gosto muito de usar nas apresentações de criança, responsabilizando os pais da criança. O que a Bíblia diz? Que os filhos são como flecha na mão do valente, ou na mão do guerreiro, e bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Só que eu quero que você entenda uma coisa, crente, é que os filhos são flechas. São o quê? Flechas. Chega a hora que a gente tem que fazer o que com a flecha? E quando é lançada, ela sai da nossa aljava, ela sai do nosso cuidado, ela sai da nossa aljava, sai do nosso redor, não é verdade? E aí é que nós vamos saber aonde é que este valente, aonde é que este guerreiro e esta guerreira lançou o seu filho. Aqueles pais foram prudentes, ensinaram a sua filha e lançaram a sua filha, aleluia, no alvo certo, que é Cristo. Então poderia acontecer o que for, aleluia, aleluia, poderia acontecer o que for, aquela menina era como flecha, aleluia, que alcança o alvo. E eu quero declarar aqui nessa noite: seu filho é como flecha, aleluia. Eu não sei se você quer receber essa palavra profética. Seu filho é como flecha, a sua filha é como flecha, o seu filho e a sua filha vão alcançar lugares altos, porque você é o guerreiro que lança a flecha no alvo certo. Aqueles pais ensinaram a menina a não ser omissa, independente de onde ela estava. Ela não era omissa, pelo contrário, quando ela viu oportunidade, ela pregou que havia possibilidade de cura ao seu senhor Naamã. Ela pregou, ela tinha diversas razões para se vitimizar, para dizer: coitada de mim, eu sou uma coitada. De tantas meninas em Israel, eu fui a escolhida, fui envergonhada. Só que diferente disso, é que tem crente que fica no vitimismo, né? Se sentindo vítima de todas as coisas. Só que tem crente que, independente da circunstância, ele se levanta com autoridade. Eu vou repetir: tem crente que qualquer circunstância ele se levanta com autoridade, e ele diz: eu vou mudar a realidade que eu estou inserido, porque em mim está uma autoridade. Isso é bíblico, pastor? O Senhor Jesus disse: eis que vos dou autoridade
autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e toda obra do inimigo. Eu sinto graça de Deus aqui para declarar: há uma autoridade sobre a tua vida. Então onde você plantar as plantas dos seus pés, as obras do adversário terão de ser desfeitas, porque Deus está contigo. Aleluia, oh glória. Há uma autoridade investida sobre você. Você não é qualquer um, você é um crente, e crente tem um Deus que é fiel e que batalha por ele e que peleja as suas guerras. Será que você está entendendo a mensagem? Deus me traz aqui com uma palavra: eu sou Deus que peleja a sua batalha, eu sou Deus que peleja as suas guerras, eu sou Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos, e eu estou indo na frente desta guerra. Aleluia. Você precisa entender uma coisa, meu irmão: aquela menina venceu um general, aquela menina venceu um comandante de exército. Ele tinha todas as estratégias, mas quando está diante de um crente, não tem estratégia política, não tem estratégia militar, porque maior é o Deus que está conosco do que o que está no mundo. Aleluia. Aquela menina era uma escrava, e a última pessoa que Naamã ouviria seria a escrava. Sim ou não? A última pessoa que ele ouviria era a escrava, porque ele desprezava a terra de Israel. Desprezava o que, irmãos? A ponto de trazer de lá uma escrava, porque ele considerava como coisa. Só que Deus usou aquilo que ele desprezava para ser fonte de bênção na vida. Oh, glória! Deus usou aquilo que ele mais desprezava para fazer um milagre na vida dele. Alguém pode te desprezar, mas Deus está falando aqui no Juliette de Carvalho: Deus vai te usar. Você pode ter sido desprezado, mas é você que será fonte de bênção naquela casa. É você que vai levantar o nome daquela família. É você que foi desprezado, que Deus vai usar para mudar o contexto. Aleluia, glória a Deus. Ela não teria voz, irmãos, naquela casa, porque ela era uma escrava. Só que quando Deus está no negócio, até escravo se torna autoridade. Oh, eu vou repetir, porque tem crente que veio sedento de uma palavra, e você vai receber esta palavra. Quando Deus está com você, até quem é escravo se torna autoridade. Autoridade. Eu vou repetir, porque tem crente que precisa pegar isso. Aleluia. Existe uma autoridade de Deus investida sobre a tua vida. Então não importa o seu título na terra, não importa qual é o seu cargo aqui, o importante é o Deus que está na tua vida. Ele te, oh glória, não deixa ninguém te desprezar, não deixa ninguém te diminuir, porque teu Deus te tem como menina dos seus olhos. Você é autoridade na terra. Oh glória, oh glória, aleluia. Você quer ver se é verdade? A Bíblia vai contar uma outra história, a história de Moisés. E a Bíblia vai falar que Moisés, ele saiu do Egito. Ele era um hebreu, era o quê? Saiu do Egito. E aí o Senhor manda ele voltar para tirar o povo de lá. E a Bíblia narra que toda vez que ele voltava para o Egito, ele voltava para falar diretamente com o faraó. Só que era hebreu, e hebreu era o quê? Eu amo essa igreja, que a igreja ama a Bíblia. Hebreu era o quê do povo egípcio? Só que quando Deus está no negócio, escravo tem voz. Eu posso ser escravo para o mundo, aleluia. Eu posso não ser ninguém para o mundo, mas eu tenho um Deus que me valoriza, e Ele me dá autoridade, irmão. Autoridade acima de qualquer autoridade neste mundo. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que a menina falou.
E a voz daquela menina foi ouvida. E quando Naamã ouviu a sua voz, ele deu crédito. Ele acreditou. Você está vendo? Era uma escrava, mas tinha crédito. Era empregada doméstica, mas o que ela falava, os patrão tinham que ficar quieto. Eu não sei o que você é, mas aquilo que você fala tem poder. Tem poder. E você vai sair daqui hoje declarando palavras proféticas de vitória no teu serviço, na tua casa, onde você estiver, porque o que você fala tem poder. Poder de mudar realidade, poder de mudar cenário, poder de mudar todas as coisas. Aquela menina teve o poder de Deus de transformar um ambiente de morte em vida. Aleluia. Aí Naamã deu crédito àquilo que a moça falou. E a Bíblia diz que ele mais que depressa vai até Ben-Hadad, o seu rei, o seu senhor, e pede ao seu senhor cartas. O seu senhor lhe concede cartas para que ele pudesse apresentar ao rei de Israel. Não, para tudo aqui. Um pouco tempo antes ele tinha entrado, invadido, sem nada, simplesmente invadido e tirado a moça de lá. Só que agora ele pede carta, o rei dá carta, para que apresentasse ao rei de Israel, pedindo a cura. E você quer ver o que está escrito na carta? Leia aí, 2 Reis capítulo 5, versículo de número 6. Leia, Paulo, o que dizia a carta. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem, para que eu o cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos que vede que busca ocasião contra mim. Amém. O que estava escrito na carta, irmãos? Este é meu servo Naamã, e eu enviei ele aí, para que você, rei, o cure da lepra. No momento que o rei de Israel recebeu aquela carta, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes e disse: acaso sou eu Deus para dar vida e para tirá-la? Wesley, isso aqui é forte, pega aí, meu filho. Acaso sou eu Deus para dar vida e tirá-la? O único que tem poder de dar vida então o único que tem autoridade de tirar a vida e ninguém. É por isso que nós militamos contra a causa do aborto, porque quem sopra o espírito do homem no homem é o Senhor Deus, que é Pai de espíritos, e só Ele pode gerar espíritos. E quando Ele sopra, o homem se torna uma alma vivente. Só Deus pode soprar o espírito no zigoto, que é o óvulo fecundado pelo espermatozoide. Somente Deus pode soprar o espírito, e quando Ele sopra, ali tem vida. E somente aquele que deu vida tem poder para tirar a vida. Oh glória! Satanás pode até tentar tirar a vida de alguém, aleluia, mas Deus está dizendo hoje: sou eu que tenho autoridade de dar, sou eu que tenho autoridade de tirar, sou eu que determino o curso da vida. Aleluia, glória a Deus. Aí ele manda cartas, só que ele mandou cartas à pessoa errada. A menina tinha falado para ele procurar o profeta. Só que ao invés disso, porque ele era um líder político, diga político, militar. Observa, ele era um grande diplomata.
ele sabia articular politicamente todas as coisas e falar com os chefes de estado. Então, mais que depressa, ele falou: eu, como um bom articulador político, eu falarei diretamente com o rei, porque o rei é influente, o rei tem prestígio, o rei é uma pessoa importante. Então eu vou diretamente no rei com cartas do rei Ben-Hadad, e ele vai ter que me restaurar da minha lepra. Ele chegou ainda até o rei de Israel com soberba, de forma prepotente, porque eles ordenaram que o rei de Israel o curasse da lepra. Ora, como é que um homem pode curar o outro homem da lepra? Como é que um homem pode fazer alguma coisa pelo outro homem, se não alguém guiado pelo Espírito Santo de Deus? É obviamente que quando o rei de Israel recebeu aquela carta, ele se preocupou, ele ficou entristecido, e ele rasgou as suas vestes, e ele não sabia o que fazer. Como é que eu vou dar a vida a este homem? Aleluia. Mas a grande questão aqui, irmãos, que nós precisamos nos atentar, é que Naamã ainda queria fazer do seu jeito, e nas coisas de Deus não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Não adianta o seu conhecimento, não adianta os seus títulos, não adianta os seus atalhos. Quando é do jeito de Deus, é do jeito de Deus e não do nosso. Deus está falando aqui com crentes que veio para ouvir a palavra. É do jeito de Deus que Ele vai fazer o milagre. Não adianta querer dar o seu jeitinho, não adianta pela sua... Você já viu, irmão, crente que vai conseguir querer entrar numa empresa? Isso já aconteceu comigo. Aí a gente começa a achar que é do nosso jeito. Eu vou falar com fulano, porque fulano tem contato com fulano, que tem contato com Bertano, e vai me colocar lá dentro. Eu me lembro uma certa feita que eu conversei com todas as pessoas, e até cheguei no gerente, o gerente me garantiu que ia me colocar lá. Só que a porta não se abriu, porque não é do meu, não é com a minha habilidade, não é do meu jeito, é do jeito de Deus. E aí eu me lembro também que uma certa feita eu saí para entregar um currículo, e quando eu cheguei no lugar, o dono do estabelecimento, era um cartório, o dono do lugar, o oficial, ele disse: realmente eu te observo de vir aqui várias vezes, mas eu não ia lá para entregar currículo, eu ia para prestar algum serviço de onde eu trabalhava anteriormente. Aí eu te observo várias vezes e eu gostei muito de você. Você quer trabalhar a partir da semana que vem? Eu quero lhe dizer uma coisa: eu não falei com ninguém, eu não consegui conversar com ninguém. Quando eu cheguei, o oficial estava na minha frente e ele me contratou imediatamente. Sabe por quê, meu irmão? Porque é do jeito de Deus, é na hora de Deus, é da forma de Deus e não do nosso jeito. Oh glória, eu sinto o espírito da profecia para declarar aqui nesta noite: para de tentar dar o seu jeito. A Bíblia diz: não te estribes no teu próprio entendimento, confia no Senhor, confia em Deus. Não é do nosso jeito, é do jeito que o Senhor quer. Aleluia. Observe, irmãos, que aquele homem tentou levar a sua causa até o rei de Israel, porque ele pensou que pela influência do rei, imediatamente ele seria curado. Ele queria cortar caminhos, ele queria facilitar pelo seu conhecimento, pelo seu prestígio, pela sua diplomacia, pela sua habilidade diplomática, articulador político. Ele queria dar um jeitinho. Só que Deus falou: não, eu não preciso de nada de você, eu só preciso que você creia que eu posso fazer o ímpor. Glória. Eu sinto que essa palavra é para alguém aqui, irmãos. Deus está dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. É tempo de você entregar e parar de colocar as suas mãos, porque Deus está colocando as mãos dele nesta causa. Eu estou pregando para crente que acredita, crente pentecostal. Deus está dizendo: tire as tuas mãos, que agora são as minhas que vão trabalhar por você. Parai e vede o livramento que hoje o teu Deus te dá. Deus está dando livramento
livramento. Deus está abrindo portas nessa noite. Deus está fechando as cadeias. Deus hoje está te dando o escape. Aleluia. Glória a Deus. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia, eu vou repetir até você entender a mensagem de Deus para o teu coração. Então, os dias tão difíceis, é verdade, mas a palavra é: confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor. Aleluia. Só que tem uma grande lição que nós aprendemos aqui. Ele procurou a pessoa certa ou a pessoa errada? Me diga isso. Então, cadê a igreja? Está aqui hoje? Ele procurou a pessoa certa ou a pessoa errada? Sabe qual é o problema de a gente procurar a pessoa errada? Quando a gente procura a pessoa errada, a gente só arruma confusão. Eu vou repetir. Isso aqui precisa gravar, como diz o outro aí, nas taubas do teu coração. Aleluia. Observe, toda vez que a gente procura uma pessoa errada para contar um problema nosso, isso causa confusão ou aumenta a confusão. Você está entendendo? Isso aqui é para você, crente. Toda vez que procuramos pessoas erradas para depositar os nossos problemas, nós aumentamos a confusão ou causamos confusão onde não havia. Você quer ver uma coisa? Você quer ver se isso é verdade, sim ou não? A Bíblia diz que um pouco antes, Naamã tinha invadido a Israel para tirar de lá uma menina para ser escrava, certo? Sim ou não? As relações políticas estavam favoráveis? Israel estava olhando para a Síria com bons olhos ou com maus olhos? Com bons olhos ou com maus olhos? Então, quando Naamã chegou lá pedindo ajuda, ele não estava agora invadindo, ele não estava querendo subjugar o local, ele não estava querendo tirar para si nenhum proveito político, ele queria ajuda. Imagine só o coração daquele homem chamado Naamã agora pedindo ajuda. Eu preciso de socorro, eu preciso que você me cure dessa lepra. Ele, quando procurou, achou que ele estava procurando a pessoa certa, só que ele estava procurando a pessoa. Quando ele se apresentou ao rei de Israel, a Bíblia diz que o rei de Israel entendeu aquilo como uma afronta, e como se estivesse chamando para a guerra. Ele disse: ele está arrumando um pretexto contra nós. Ele está arrumando, na verdade, um motivo para começar uma guerra, uma confusão. Era verdade, sim ou não? Não, porque ele estava procurando ajuda. Aquele homem estava desesperado. Aquele homem estava precisando de socorro. Só que ele foi buscar socorro na pessoa errada. E o que Deus está falando conosco hoje? Você precisa falar com a pessoa certa. Porque quando você acha que vai falar com a pessoa certa e fala com a pessoa errada, aquilo só vira fofoca, aquilo só vira confusão, aquilo só vira problema. Você quer ver se é verdade? Eu vou dar um exemplo simples para você entender. Se você precisa de dinheiro e você procura uma pessoa que não tem dinheiro, a pessoa vai poder te ajudar? Você olha para uma pessoa, a pessoa está numa situação mais problemática que a sua, aí você vai lá e pede dinheiro. Irmão, dinheiro é só um exemplo, viu? Às vezes são questões emocionais, às vezes é casamento, às vezes são coisas muito mais importantes do que dinheiro. Só que eu estou falando de dinheiro para que você entenda a mensagem. Aí você precisa de dinheiro, aí você vai lá e procura uma pessoa que está mais na pior do que você. A pessoa vai poder te favorecer, sim ou não? Então você falou a pessoa certa? Então mais uma pessoa ficou sabendo do seu problema. Uma pessoa que não precisava
saber, porque não poderia te ajudar. Será que você consegue entender isso? Aleluia. Não adianta a gente compartilhar os nossos problemas com pessoas que só vão aumentar os nossos problemas, que só vão gerar confusão através dos nossos problemas. Se você está com um problema, procure uma pessoa que possa te ajudar. Aleluia. Só que eu não estou dizendo aqui para você não procurar ninguém, porque nós somos seres relacionais. Para de hipocrisia, de dizer que você não precisa de ninguém. Isso é uma mentira do diabo, porque a Bíblia diz assim: em todo tempo o amigo ama, ou ama o amigo, e na angústia esse amigo se torna porque você precisa do amigo, que vai se tornar um irmão na hora da angústia. Você precisa de pessoas, mas pessoas certas. Eu preciso de você, meu irmão. Você precisa de mim, irmão. Nós precisamos um dos outros. Mas procure as pessoas certas, que seja amigo em todo tempo. E quando você estiver em período de angústia, ele se torna um irmão na tua vida. Aleluia. Só que nós precisamos procurar as pessoas certas. Aí eu acho um texto na Bíblia maravilhoso, que é da Sunamita. Quem se lembra da história dela? De 2 Reis capítulo 4. Paulo, eu ia te usar, mas por conta do horário eu vou correr. A Sunamita era uma mulher que via o profeta passando, o profeta Eliseu passando da sua casa, passando por ali, por Sunem. E aí ela disse: esse homem que passa por nós é verdadeiramente um homem, um santo homem de Deus. Conversou com seu marido. Seu marido falou: nós vamos fazer um quartinho para Eliseu, para que quando ele estiver aqui, ele venha pousar na nossa casa. E o mais interessante é que a Bíblia diz que ela constrangeu, diga constrangeu, constrangeu para que o homem de Deus entrasse e comesse na casa dela. Sabe o que é constranger? É a pessoa falar: ah, não vou não. Vai sim. Ah, não quero ir não. Vai sim, você é o santo homem de Deus, eu preciso que você vá na minha casa, porque eu sei que quando você chegar na minha casa, você é a pessoa certa, e a pessoa certa vai abençoar a minha casa. Aí a Bíblia diz que eles construíram lá um quarto para o santo homem de Deus. E aí o homem de Deus, querendo gratificá-la e pedir a bênção de Deus sobre aquele lugar, perguntou ao seu moço: como é que nós podemos abençoá-la? O moço falou: eu observo que o seu marido é um senhor, é um ancião, e eles não têm filho. Então vamos pedir ao Senhor para que eles tenham filho. Aí a Bíblia diz que o profeta Eliseu profetizou: vocês vão ter um filho, no ano que vem vocês terão um filho. Terão um filho. A Bíblia diz que o filho nasceu, como Deus tinha falado através da boca do profeta. O filho nasceu, o filho cresceu. E aí a Bíblia diz: o filho ia para o campo com o pai. Ia para onde? E lá no campo ele teve uma dor de cabeça muito forte. Teve o quê? Presta atenção nisso. Presta atenção nisso, isso aqui é poderoso, irmão. Nada é mais importante do que a palavra. O filho teve uma dor de cabeça. O pai, mais do que depressa, falou assim: vai lá para a tua. Porque homem, irmão, é um problema. Eu posso dizer por mim, se meu filho ficar doente, eu não tenho muita habilidade com cuidar do meu filho doente. Eu não tenho nem muito equilíbrio emocional para isso, exceto na hora de né? Deixa quieto, tá, que está sendo gravado. Aleluia. Aí o filho estava com dor de cabeça intensa, forte. Ele falou: vai com a tua mãe. O pai resolveu o problema do filho? O pai resolveu o problema do filho? Vou repetir, porque você precisa estar atento em mim. O pai resolveu o problema do filho? Mandou para a mãe. O filho continuou com dor de cabeça. Quando deu meio-dia, o filho morreu. O filho morreu. A sua senhora saiu à procura de seu esposo, pediu para que ele arrumasse um servo, um servo, para que ela fosse procurar o profeta Eliseu. E aí o seu marido queria saber o que é que tinha acontecido. Preste atenção nisso, que vai edificar a tua vida. O seu marido falou assim: o que é que aconteceu? Hoje não é dia de procurar o profeta, hoje não é hora de procurar o profeta. O que aconteceu? Aí sabe o que ela respondeu? Falou assim: fica tranquilo, eu vou e volto logo. Ela não falou nem para o seu marido que o filho tinha morrido.
quando ele estava indo em direção ao profeta, a Bíblia diz que Geazi a viu de longe e mais que depressa correu para saber o que está acontecendo. E ele pergunta: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? Está tudo bem com você? Sabe o que ela respondeu para ele? Está tudo bem. Só que quando ela chegou nos pés do profeta, ela se quebrantou, ela chorou, ela deixou toda a dor do seu coração sair para fora, e ela revelou toda a sua. Ela falou assim: por que é que você prometeu para mim um filho, se agora ele morreria? Eu não te pedi nada, por que é que você fez? Eu quero que você. Aí ele falou assim: vai, moço, vai lá resolver o problema. Ela falou assim: eu não saio daqui se você não for comigo. Sabe o que nós aprendemos com aquela mulher? Tem que falar com a pessoa. Eu vou repetir: tem que falar com a pessoa. Tem coisa que nem teu marido vai compreender. Tem coisa que teu marido que é fraco na fé não vai entender. O teu marido que não é crente, a tua esposa que não é crente não vai compreender. Então é hora de você ficar em silêncio e procurar a pessoa certa. Não sair contando para todo mundo. Aquela mulher não contou para o marido, aquela mulher não contou para Geazi, aquela mulher foi contar diante dos pés do profeta, dizendo: eu preciso de um socorro, e eu não saio daqui sem a minha solução, sem a minha solução. Sabe o que nós aprendemos aqui? Naamã, que era um homem intelectual, um líder militar, um líder político, um articulador, tinha muito conhecimento, sim ou não? Sim ou não? Sunamita, uma mulher que nem o nome a Bíblia revela, só que ela teve mais sabedoria do que o capitão, o comandante. Aleluia. Deus está nos ensinando nessa noite, irmãos. Fale às pessoas certas. Tem crente que fica, irmãos, denegrindo o marido para a igreja toda, ou denegrindo a esposa para a igreja toda. Tem gente que fica falando mal dos filhos para a igreja toda. Tem gente que fica aí falando dos problemas familiares para a igreja toda. Que vergonha! Deus está falando hoje: fale a pessoa certa, para de arrumar confusão, não gere confusão, fale com quem pode te ajudar. Aleluia, glória a Deus. Só que a grande lição que nós aprendemos, outra grande lição que nós aprendemos aqui, é que o tratamento de Deus na vida de Naamã era de dentro para fora. A lepra estava na pele, sim ou não? A lepra estava na pele, só que Deus estava começando um tratamento dentro do coração de Naamã. Talvez você não entendeu porque você não viu ainda o milagre acontecendo aos teus olhos. Deus está dizendo: é porque eu comecei o tratamento dentro do teu coração. Eu começo a obra de dentro para fora, de dentro para fora. Enquanto o seu coração não tiver tratado, Deus não vai tratar o exterior. Primeiro é dentro. Você quer ver se é verdade? A Bíblia diz que a palavra Eliseu significa salvação. O Deus é salvação. Naamã estava precisando de um milagre, sim ou não? E quando ele vai querer buscar seu milagre, primeiro ele vai ao rei, ao seu rei. Ele pede carta de apresentação, vai até o rei de Israel. Aí o rei de Israel, a Bíblia diz que o profeta Eliseu diz: não, manda ele vir até mim. Aí a Bíblia conta que ele, quando vai para Israel, ele leva, irmãos, presentes. Ele leva 350 quilogramas de prata. 350 quilogramas de prata, é muita prata. Ele leva também 70 quilos de ouro e 10 mudas de vestes festivas. Ele leva presentes, porque ele queria comprar o seu milagre. O problema é que muitas vezes a gente quer comprar. A gente acha que tudo vai resolver comprando. Isso na verdade é instinto nosso. Não foi assim o jovem rico? Que quando ele chegou a Jesus, ele disse: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, a salvação? Ele era rico, muito provavelmente ele queria dar algum dinheiro,
Aí o Senhor falou: é dinheiro que você quer? Então vende e dá aos pobres. Ele não foi capaz de fazer isso. É dinheiro que você tem para dar? Então vende e dá aos pobres. Jesus pegou. Jesus entendeu onde estava o coração daquele homem. E ele não foi capaz, ele preferiu abandonar Jesus e continuar na sua vida sem Jesus. Agora observe, Naamã também vai cheio de presentes. Presentes este que faria do profeta, se ele fosse um mercenário, um charlatão, como tem muitos por aí, o profeta ficaria milionário e não precisaria exercer ofício de profeta nunca mais, porque estaria rico, muito rico. Só que o profeta não queria dinheiro, porque o profeta era homem de Deus. Aliás, era santo homem de Deus, que não se vende, que não negocia seus valores, que não se vende por dinheiro. Era um santo homem de Deus. Ele disse: não, o tratamento desse homem aí vai começar de dentro para fora. A Bíblia diz que quando ele vem com toda a sua caravana, imagina, irmãos, você já viu uma operação militar, da polícia militar? E ele cerca toda a rua e põe, às vezes vai pegar um cidadão só, raquítico, magrinho. Aí a polícia militar para 10 viaturas e tal, etc. Então, agora imagina o comandante, imagina o general, o presidente, o nosso presidente do Brasil, chegando aqui. Não vai chegar de qualquer forma, porque ele é o chefe das Forças Armadas. E aí ele chegou em todo aquele pelotão, todo aquele povo, aquela caravana militar, na casa do profeta Eliseu. Falou: agora eu vou ser curado. Aí a Bíblia diz que quando Naamã percebeu que era ele, quando Eliseu foi informado que era Naamã que estava ali, ele mandou um mensageiro, como quem disse: eu não sou vendido. Eu não me surpreendo, porque sabe por quê, irmão? O profeta, e principalmente o profeta no Antigo Testamento, ele sentia o que Deus sentia. Ele sentia o que Deus sentia. Os irmãos estão entendendo? Então é como se o próprio Deus estivesse dizendo: eu não me vendo por dinheiro. Aliás, que de Deus é o dono do ouro e da prata. Será que algum dinheiro no mundo surpreende a Deus? Será que todo dinheiro no mundo surpreende o Senhor? Será que o homem mais rico dessa terra surpreende o Senhor? Será que o homem mais influente nesta terra vai surpreender? Pode vir com caravana, pode fazer um espetáculo, irmão. Para Deus, aleluia, ele sonda o interior e não a aparência. O interior. Aí a Bíblia diz que Eliseu mandou o menino, o mensageiro, dizer: o profeta mandou você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e você vai ser curado da sua lepra. Sabe o que aconteceu, irmãos? Imediatamente, ele ficou indignado, Naamã. Tipo assim: eu vim aqui com toda essa pompa. Aí a Bíblia diz: eu esperava que ele saísse, ele me recebesse. Vamos ler isso na Bíblia? Vamos ler na Bíblia? O versículo de número 11, vamos lá, leia, Paulo. Porém, Naamã muito se indignou. Ele ficou o quê, irmão? Indignado. Sabe que é uma pessoa indignada? Não aceita aquilo de jeito nenhum. Ele ficou indignado. Aí o que ele falou? Certamente. O 12. Certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que ele ficou indignado com a recepção que ele teve. E ele falou, eu falava aqui em meu coração. Ele declarou isso: eu falava aqui em meu coração: certamente esse homem vai sair daí, vai se colocar de pé diante de mim,
vai impor as mãos sobre a minha enfermidade, invocar o nome do seu Deus, e eu serei curado, discretamente, ninguém nem precisa saber. Eu vou contar uma experiência para os irmãos. Trabalhava num certo lugar, e aí a moça que trabalhava comigo, uma senhora, era minha chefe, ela estava enfrentando um problema muito grave, irmãos. Aí ela viu que ela precisava de oração do jovem, era bem mais jovem, do jovenzinho. Eu preciso de oração desse jovenzinho aí, mas aí ela falou: você pode orar por mim? Eu falei: com certeza, posso orar por você. Só que vamos fazer o seguinte: você fica desse lado da mesa, eu fico desse lado da mesa, você só olha para mim e ora em pensamento, porque ninguém aqui porque ninguém aqui pode saber que você está orando por mim. Eu falei para ela: Deus não faz milagre do jeito que a senhora quer, mas é do jeito que Ele quer. É do jeito que Ele quer, e não do jeito que a senhora quer. Observa que o que Naamã queria era discrição ao máximo. Preste atenção. Ninguém poderia saber, irmãos, ninguém poderia saber na Síria, além dos mais chegados, que ele era um leproso. Porque você sabe muito bem, essa igreja é ensinada, sabe muito bem que um leproso, no decorrer do tempo, ao passar do tempo, ele precisa ser isolado, ele precisa ser afastado. Então quando ele conta a história para Israel, para o rei de Israel, ele estava dando uma arma, uma ferramenta contra ele mesmo. Porque aquele rei de Israel poderia espalhar: o teu general aí é leproso, e ninguém mais ia querer ficar perto daquele homem. Ninguém não ia querer mais conviver com aquele homem. Então o que Naamã queria? Discrição. Ele não queria perder a pompa, ele não queria perder o prestígio, ele queria uma discrição. Põe a mão aqui na enfermidade, eu não sei onde é que tinha começado a enfermidade. Põe a mão aqui na enfermidade, ore e me libera, eu te dou presentes e fica tudo bem. Só que Eliseu nem atendeu ele, mandou mensageiro, porque o tratamento de Naamã primeiro começava dentro, para depois aparecer fora. O tratamento de Naamã e o meu e o teu tratamento está começando no interior, para depois começar a aparecer os frutos fora. Deus começa o tratamento dentro do nosso coração, quebrando o nosso orgulho, quebrando a nossa soberba, quebrando quem nós somos, orgulhosos homens que somos, para depois a evidência aparecer no exterior. Aí a Bíblia diz que ele se voltou e ia embora. E ele disse assim: mas os rios de Damasco são muito melhores do que qualquer, olha que a Bíblia diz, do que qualquer água de Israel. Isso é xenofobia, isso é preconceito com o povo. Ele desprezava tanto Israel que ele disse: os rios de Damasco é melhor do que qualquer água que possa ter em Israel. Só que Deus disse: não, teu tratamento é em Israel, teu tratamento é no Jordão. Pega isso, crente, pega isso. Teu tratamento é no Jordão, teu tratamento é em Israel. Sabe por quê? Jordão significa aquele que desce, aquele que desce. Deus está nos mergulhando hoje no Jordão, mas nós nos levantaremos purificados, renovados e restaurados. Nós precisamos descer para Deus nos exaltar, porque a Bíblia diz que aos soberbos Ele resiste, mas aos humildes Ele dá maior graça. Receba a graça de Deus nessa noite. Aleluia. O tratamento de Naamã era em Israel. Afinal de contas, qual era o território que ele mais desprezava? Você vai mergulhar no Jordão, meu filho. Só que tem uma coisa que a gente aprende, é muito forte, irmãos, muito forte. Pergunte o quê? É que Naamã ele tinha algo muito bom, muito bom.
ele era cercado por pessoas honestas, leais. Tem muita gente que cai porque está cercado de pessoas desonestas, desleais, infiéis. Só que Naamã não, ele era cercado por homens fiéis, leais, honestos. Você quer ver se é verdade? A Bíblia diz que um dos seus oficiais teve coragem de olhar para ele e falou assim: meu pai, olha só, teve respeito. Porque tem gente que quer impor as verdades desrespeitosamente. Isso também não é sábio. Quer impor, quer vencer as guerras no panelaço, no grito. Não, isso não é de Deus. Quer desrespeitar as autoridades que estão constituídas. Desrespeita pastor, desrespeita a autoridade secular, desrespeita todo mundo, desrespeita pai, desrespeita mãe, porque ele acha que está certo em tudo. Os soldados de Naamã não, falou assim: peraí, meu pai, eu vou te confrontar, mas eu vou te confrontar com respeito. O profeta te pediu algo simples. Ele te pediu simplesmente para que você mergulhasse. Se ele te pedisse algo muito difícil, você não faria? Peraí, o Senhor já trouxe 350 quilogramas de prata, 70 quilos de ouro, 10 mudas de veste. Ele nem quer receber isso aí. Ele só está pedindo para você mergulhar se estiver no Jordão. Isso é difícil? Agora, se fosse pessoas desleais, e está cheio, irmãos, está cheio. No mundo está cheio de pessoas desleais. E observa, o que eles fariam? Não, meu Senhor, é claro. Olha só, que falta de respeito esse profeta teve com o Senhor. Sim ou não? Não falaria isso, Alejandro? Marcelo, não diria isso? Que falta de respeito esse profetinha teve com o Senhor. Que falta de respeito esse homem aí teve. Não, vamos embora daqui. Não, eles falaram: não, obedeça aquilo que o profeta falou para você. A Bíblia diz que aquilo reverteu o coração de Naamã. Naamã ia embora. Ia o quê? Ia embora. Mas aí ele resolveu ouvir a voz do profeta. Naamã só obedecia uma voz. A voz de quem? Naamã obedecia apenas uma voz. Ninguém estava acima de Naamã, apenas uma pessoa. Quem era? Ben-Hadad, o rei da Síria. Ele não ouvia mais ninguém. Os seus soldados, aqui nessa história, ele já ouviu uma escrava. Aqui nessa história, ele já ouviu um profeta. Aqui nessa história, ele ouviu soldados. E agora, ele resolveu ouvir o conselho dos seus companheiros de trabalho, dos seus oficiais, que respeitosamente tentaram lhe convencer e conseguiram lhe persuadir a mergulhar. Eu vou contar uma história rapidamente. Nós temos ainda 5 minutos. Eu vou contar uma história rapidamente para elucidar isso aqui aos irmãos. A Bíblia diz em 1 Reis capítulo 22 que Acabe, que era na época rei de Israel, ele queria tomar de volta um território. É o que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia. Queria tomar de volta um território. O território de Ramote-Gileade. Qual é o território? Ramote-Gileade. A Bíblia diz que ele vai até o rei de Judá, o rei Josafá, e diz assim: vamos pelejar juntos contra o rei da Síria, para reconquistarmos o território de Ramote-Gileade. A Bíblia vai dizer que Josafá fala: vamos, meus cavalos são seus cavalos, meus soldados são seus soldados, eu serei como você, nós vamos para essa guerra. Só que eu quero uma coisa: primeiro vamos consultar a voz do Senhor. Primeiro vamos consultar o quê? Crente sábio, antes de tudo, consulta a voz do Senhor. Aí a Bíblia diz que Acabe trouxe cerca de 400 profetas. Quantos profetas? 400 profetas. E todos, de forma unânime, disseram para eles: suba, que o Senhor entregará o rei da Síria na tua mão. Josafá olhava aqui e falava assim: 400 profetas unânimes dizendo para subir.
falando a favor dele, tem alguma coisa errada. Quando teus amigos todos concordarem com você, desconfie dos amigos. Quando todos os teus amigos falarem a favor de você, desconfie dos teus amigos. Ele falou, peraí, tem alguma coisa errada. Ele falou assim, não tem um profeta de Deus, não tem um profeta de Deus que possa falar a verdade? Aí a Bíblia diz que Acabe respondeu, tem um. Ele se chama Micaías, filho de Imlá. Só que eu me aborreço dele. Por que você aborrece dele, Acabe? Porque ele só profetiza coisa má de mim, porque ele só fala contra mim. É claro, Acabe foi o pior rei que Israel teve. É claro, Acabe só vivia de forma apóstata, só fazia coisas contrárias à vontade de Deus, a favor da sua esposa Jezabel. Foi o pior rei da história de Israel. É claro que o homem de Deus só ia profetizar contra ele. Aí a Bíblia diz que Micaías primeiro profetiza, sobe e vai dar certo, você vai ter vitória. Aí ele falou, peraí, você sempre profetiza contra mim, e agora você está dizendo que é para eu subir que eu vou ter vitória? Eu não estou entendendo isso. Aí estou interpretando, viu, irmãos? Aí Micaías olha e fala assim, você quer saber a verdade? Não, fala a verdade. É que hoje mesmo estava tendo uma reunião no céu, um conselho, e Deus disse, eu vou matar o rei Acabe, e quero saber quem é o espírito que vai fazer Acabe morrer, quem vai matar Acabe. Aí a Bíblia diz que um dos espíritos disse assim, eu irei e serei um espírito de mentira na boca dos profetas. Tome cuidado, que hoje está cheio de profetas de Acabe, dizendo, vai ter vitória, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, vai dar tudo certo. Aí você está top, espera a bênção, que a bênção vai chegar, espera a bênção, e nunca contra nós, sempre a favor de nós. Tem alguma coisa errada, porque não existe um homem bom com uma Bíblia aberta. Quando a gente abre a Bíblia, a gente percebe que a gente é mau, porque a Bíblia nos confronta. Aí a Bíblia diz que Acabe morreu na batalha, porque o próprio Deus queria matá-lo em batalha. O que eu estou dizendo com isso é que os companheiros de Naamã, ao contrário dos 400 profetas de Acabe, eles disseram, não, meu senhor, o senhor está errado, mergulha no rio do jeito que o profeta mandou, e você vai ter vitória. A Bíblia diz que ele então quebrou o seu orgulho, quebrou toda a sua vaidade, seu preconceito com Israel, e vai até o Jordão. Quando ele chega no Jordão, observe isso, ele começa a mergulhar, e para mergulhar, muito provavelmente, há estudiosos que dizem que ele tira a sua farda e vai mergulhar com poucas roupas, né? Com roupas íntimas, com as roupas que tampassem, né, sua vergonha. Aleluia. Aí ele começa a mergulhar. Só que nós aprendemos uma grande lição aqui também, no mergulhar de Naamã. Sabe qual é a lição? Primeiro, que Deus primeiro trata as coisas invisíveis, para depois tratar aquelas que são visíveis. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, que as visíveis são temporais, porque Deus poderia curar o corpo dele, ele tornaria a morrer, sim ou não? Porque todo milagre é temporal, milagre no corpo. Milagre que acontece naquilo que é visível, que é perecível, um dia vai sucumbir. Ora, Deus ressuscitou Lázaro, sim ou não? Lázaro voltou a morrer ou não? Voltou. O milagre dele durou um tempo, ele voltou a morrer. Deus poderia curar Naamã só no corpo, só que Deus não teria feito, se ele curasse apenas no corpo, Deus não teria feito o milagre por completo. Mas o milagre na vida de Naamã começou no lado invisível, diga invisível, que são eternas, que são para sempre, para depois fazer o milagre naquilo que era visível. Ele começou no invisível para terminar naquilo que era visível. Você quer ver isso na Bíblia? A Bíblia diz do paralítico de Cafarnaum,
Foi levado por 4 amigos, desceram do telhado, chegaram diante de Jesus. Quando chegaram diante de Jesus, Jesus olhou para ele e disse: perdoados estão os teus? Peraí, eles levaram o homem lá para ser curado, porque ele era paralítico, sim ou não? Só que Jesus olha para ele e diz: perdoados estão os seus pecados. Porque Deus primeiro tratou o interi, Deus tratou aquilo que era invisível primeiro, aleluia. Não adianta resolver o visível sem resolver as coisas invisíveis que estão dentro do coração, que estão ocultas. Aí a Bíblia diz que Deus tratou, primeiro perdoou seus pecados, colocou nele um novo espírito, o seu espírito, porque perdoou os pecados, justificou aquele homem, declarou ele justo. Agora ele era um homem perdoado. Aí as pessoas arrazoaram em seu coração, dizendo: peraí, quem é esse para dizer perdoar os teus pecados? Jesus responde assim: peraí, o que é mais fácil? Dizer a este homem: perdoados são os teus pecados? Ou dizer a ele: levanta-te e anda? Jesus disse como quem estivesse perguntando: fala aí, se alguém tiver coragem. Porque se alguém tivesse coragem de dizer assim, é mais fácil dizer levanta e anda. O que Jesus falaria? Então diga, levanta e anda. Diga para ele, levanta e anda. Aí o Senhor Jesus disse assim: mas para mostrar que é dado ao Filho do Homem poder para perdoar pecados, a ti te digo, homem, levanta e anda, porque o teu milagre começou no invisível e terminou naquilo que era visível. Deus está declarando hoje: eu comecei uma obra no invisível e estou concluindo no visível. Está chegando a hora de você ver, mas aquilo que começou no campo invisível. E para finalizar, aquele homem precisou vencer um desafio, porque eram 7 vezes. Quantas vezes eu falei? Quantas vezes? 7 vezes. Imagina, irmão, aquele homem mergulhar. Ele sai, nada acontece. Ele mergulha de novo. Ele sai, nada acontece. Se talvez sou eu e você, teria parado na 3ª, na 4ª. Não está acontecendo nada. Só que qual era a lição que ele estava nos ensinando, que Deus está nos ensinando através dessa palavra? O que vai te fazer vencer é a constância. Eu vou repetir. Tem crente que vem um dia no culto, ele faz uma campanha, ele faz alguma coisa tal, e ele já quer receber o milagre. Ele não vê o milagre, desiste da caminhada. Mas sabe por que você não viu o milagre? Porque o milagre começou no campo naquilo que você não vê, para chegar naquilo que você vê. Porque primeiro Deus trata o invisível, para depois tratar o visível. Você só vai ter vitória se você for constante. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes no trabalho do Senhor, sabendo que a vossa obra não é vã no Senhor. O que o crente precisa é constância. Não tem crente que vem em toda velocidade, pastor Claudinei. O senhor pastoreou a igreja. Você vê aquele camarada que vem com toda velocidade, todo gás, daqui a pouco ele some. Cadê o irmão? Porque ele veio naquela garra, naquele ímpeto. Só que não teve Agora você quer ver um crente vitorioso? Irmã Maria aqui, ó. Irmã Maria Mota. Quantos anos elas estão constantes? Quantos anos elas estão constantes na obra do Senhor? E passa vento, e passa adversidade, e passa luta, e passa dores, e pode passar tudo, mas estão constantes, sabendo que ela vai receber milagre por completo. É no invisível e é no visível. E quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Se coloque de pé nessa noite para nós orarmos. Aleluia. Glória a Deus. Existe muita coisa ainda para falar, mas nós vamos encerrar aqui hoje. Nós precisamos ser fiéis, irmãos, como aquela moça que mudou o cenário da casa de Naamã. Nós precisamos fazer um compromisso de casamento com o Senhor, um compromisso, uma aliança. Quando a gente vai casar, a gente não diz: prometo a você ser fiel.
alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na adversidade. Aí o casal termina dizendo: até que a morte nos... Só que para nós crentes tem uma coisa diferente, porque lá em Romanos a Bíblia diz: nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus o nosso Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Eu ainda sou fiel na aliança que eu tenho com você. O que está precisando é você ser fiel nessa aliança. Você precisa ser fiel com essa aliança. Nós temos uma aliança com Deus. Quantos têm? Aleluia. Eu quero orar com você, só com aqueles que têm aliança. Aleluia, aleluia. Nada poderá nos separar. Se tem uma mensagem que é forte para mim, eu até citei na última pregação, sabe qual é? De Misael, Ananias e Azarias. Aquilo é o texto, um dos textos mais fortes da Bíblia. De um homem para Deus, de algo que um homem faz para Deus. Porque eles dizem assim: o meu Deus pode me livrar dessa tua fornalha. Eu vou repetir, eles tinham convicção: o meu Deus pode me livrar dessa tua fornalha, rei. Só que ainda que Ele não nos livre, nós continuaremos fiéis a Deus, porque eu tenho um compromisso, porque eu tenho uma aliança, porque eu fiz uma aliança diante da cruz. Eu fiz uma aliança e essa aliança é inquebrável. Meu Deus não quebra aliança, e eu também não vou quebrar a minha aliança, porque nem a morte vai nos separar do amor de Deus que está em Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar, crentes. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos, Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, pela aliança que o Senhor tem conosco. Nós te glorificamos porque nós éramos um Naamã orgulhoso, soberbo, mas nós mergulhamos no Rio Jordão e nós fomos purificados pela tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, dá graça ao Juliette de Carvalho. Senhor, nós precisamos ser fiéis em qualquer situação, não murmuradores, não vítimas de, Senhor, não se sentindo vítima de tudo, mas Senhor, nós precisamos ser fiéis na fornalha, na água, aonde for, sabendo que quando nós passarmos pelo fogo, o Senhor estará conosco. Quando nós passarmos pelo rio, eles não nos submergirão no fogo, nem a chama arderá em nós, porque tu está conosco. E ainda que a morte, Senhor, nos traga, nós ainda adoraremos ao Senhor face a face. Em nome de Jesus Cristo eu oro e agradeço a ti, Senhor, por esses momentos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Quantos foram edificados pela palavra?